fala Oca e eu estou aqui para vos falar das leituras do mês de julho de 2023. E já no fim do mês de agosto, finalmente, antes de me ir embora, venho gravar o vídeo das leituras. Estava a ser um bocado complicado, mas aqui estou eu para vos falar das leituras do mês de julho. Em julho eu li 9 livros, eu li 2 livros em papel, li 5 e-books, ouvi 2 audiobooks e no total eu li 3.220 páginas. E aproveito já para dizer, antes que me esqueça, que os livros que eu li de autores portugueses foram para o projeto da Dorinha Linda de Autores Contemporâneos PT. Não foram muitas leituras, houve leituras que me conquistaram mais, outras menos, não foi um mês dos melhores. Posso-vos já adiantar que o mês de agosto está a ser recheado de leituras de 5 estrelas, mas não vou falar dessas leituras agora, vou falar das outras e vou começar então por uma leitura de 3 estrelas. Com 3 estrelas, um audiobook de Housemaid Secret. Temos aqui a continuação do livro da Housemaid, a Criada. Eu acho que vai sair uma tradução para português deste livro no mês de setembro, ou se calhar já saiu, eu não estava propriamente muito atenta, porque como ouvi o audiobook e ouvi em inglês, não sei muito bem se já saiu em português ou não. Temos aqui mais do mesmo. Eu não sou fã, ou não fiquei fã do livro da Criada, deve ser das poucas pessoas que não lhe deu 5 estrelas, que não ficou propriamente fã com a história. Também dei 3 estrelas. E aqui aconteceu o mesmo, eu não estava com muita vontade de ouvir esta continuação, mas depois lá decidi ouvir. E o que é que eu achei? Achei que não me conquistava. Temos aqui a história da Criada, novamente, temos aqui mais uma casa misteriosa, temos aqui uma senhora que dorme no quarto de hóspedes e o marido diz à criada: não entres no quarto, a senhora coitadinha está muito doente, precisa descansar. E temos aqui muitos twists. Não é propriamente uma história fascinante, pelo menos para mim não foi. Se calhar vai ser fascinante para quem adorou a Criada, se calhar vai gostar muito desta continuação. Eu já estava à espera de não adorar, de não ser propriamente uma história que me conquistasse e que me fascinasse, porque se eu tinha dado 3 estrelas ao outro, se calhar este não ia ser melhor. Também vi nos comentários que havia muitas pessoas que gostaram do outro e gostaram menos deste, por isso 3 estrelas foi assim a classificação que eu acho indicada para este tipo de histórias e para este livro. Não sei se vou ler mais continuações de Criadas, porque já estou um bocado farta da história e acho que isto nunca traz nada de novo e é mais do mesmo, por isso só lhe dei 3 estrelas. Com 4 estrelas, um e-book, Leme, não me lembro do nome da autora, peço imensa desculpa, mas também está por aí a capa. Li em e-book, foi um dos livros para o projeto dos autores contemporâneos PT. Tinha visto críticas muito boas deste livro. O livro é pequeno, lê-se muito bem, tem capítulos muito curtos, é uma história autobiográfica, por isso a autora contou aqui um bocadinho da sua vivência, da sua história, dos seus traumas, daquilo que viveu. É um livro sobre violência doméstica, um livro com uma mensagem muito forte. Eu não sabia muito bem o que é que eu ia esperar desta história, o que é que eu ia esperar deste livro, e confesso que gostei mais de uns capítulos do que de outros. Às vezes parece que a história está muito fragmentada e parece que não tem assim um todo. Não sei, não me conquistou esta parte dos capítulos estarem um bocado fragmentados e contados, se calhar uns mais para a frente, outros mais para trás, não haver aqui uma continuidade, se calhar não me conquistou para as 5 estrelas. Gostei da história e acho que é muito importante exorcizar tudo aquilo que está no passado e que nos fez mal. Portanto, eu acho importante esta mensagem da autora de querer exorcizar tudo aquilo que passou e que viveu. Agora, se calhar a maneira como ela escolheu contar esta história não me conquistou por completo. Eu gostei daquilo que li, o livro, como já vos disse, tem capítulos curtos, lê-se bem, mas não me arrebatou para as 5 estrelas, levou 4 estrelas. Foi uma boa descoberta. É sempre bom ler autores portugueses e ler autores contemporâneos, às vezes pouco conhecidos, às vezes são as suas primeiras obras,
Portanto, foi importante eu ler este livro, sim, foi, gostei daquilo que li, sim, agora não me conquistou para as 5 estrelas, não me arrebatou, não foi assim um livro que eu dissesse, vai ficar na minha memória para sempre, que livro poderoso, sim, tem uma mensagem forte, tem uma mensagem importante, mas não foi propriamente um livro que me tivesse arrebatado, mas são 4 estrelas consistentes, sim, eu gostei de fazer esta leitura. Outro e-book, desta vez em espanhol, Quando Nadie Nos Ve. E porquê que eu li esta história? Não conhecia, mas apareceu-me durante o mês de junho, aparecem-me várias notícias, sempre de séries, porque como eu ando sempre a ler notícias de séries e de filmes, aparecem-me várias notícias, e apareceu-me uma notícia que ia ser adaptado para série, um livro espanhol, para uma série da HBO Max, e era exatamente esta história. Temos aqui um livro passado durante a Semana Santa numa terrinha da província de Sevilha, e temos por aqui problemas com drogas, temos por aqui o caso de uma pessoa que aparece morta, de um homem que aparece morto, e o caso é encarado como suicídio, mas depois tem por aqui outras investigações, e então temos aqui a investigação de tudo aquilo que se passou durante esta Semana Santa. E eu gostei da história, não me arrebatou também para as 5 estrelas, mas gostei da história, gostei dos desenvolvimentos da história, gostei destes twists que vai havendo por aqui. Era um livro que eu não conhecia e realmente fiquei a conhecer porque fiquei muito curiosa de saber que ia ser adaptado para a série. Estou curiosa com a série, quero muito ver esta série quando ela estiver na HBO, porque quero ver como é que vão fazer a adaptação desta história, como é que vai funcionar em série, e acho que se calhar funciona bem em termos cinematográficos, eu acho que vai funcionar bem, não me arrebatou, como vos disse, vocês sabem, já li tantos policiais, já li tantos thrillers que nem todos já me conseguem conquistar, mas sim, foram 4 estrelas, gostei, ainda bem que fiquei a conhecer este livro e agora estou desejosa que venha a série, estou desejosa de ver a série e de ver como é que este livro vai ser adaptado, quem é que vão ser os atores, portanto agora que venha a série para eu ver se há muitas alterações, se não há, se a história se mantém mais ou menos a mesma, se calhar também quando vir a série já não me vou lembrar de alguns pormenores do livro, portanto estou mesmo muito curiosa agora com a parte da série. Outro e-book, desta vez em francês, Les Ingénieurs du Chaos, acho que não pronuncia nada de jeito isto em francês, mas é isto. Temos aqui um livro sobre política, um livro de não-ficção, sobre política e sobre a forma como alguns políticos chegam ao poder, fala aqui no Trump, fala no Bolsonaro, portanto aqueles políticos assim mais polémicos, como é que eles chegam ao poder, como é que eles andam aqui a estudar os dados para depois conseguirem projetar estes políticos, como é que nós somos manipulados nestas histórias de política, portanto eles manipulam também a opinião pública, também falam um bocadinho nas fake news e como isso também nos consegue levar a escolher certos políticos, como é que conseguem manipular certos resultados. Não estou a falar propriamente de manipulação nas eleições, mas como é que conseguem manipular a opinião pública para chegarem àqueles resultados depois nas eleições. Foi um e-book interessante de não-ficção. Às vezes também para mim é importante ler sobre estes temas, não só a não-ficção sobre a história do século XX e sobre guerras, às vezes também gosto destas temáticas e gostei, não me arrebatou para as 5 estrelas, se calhar mesmo por não ser um livro de guerras e de Segunda Guerra Mundial e de século XX, se calhar não me arrebatou tanto, mas gostei de ver estes meandros da política, tudo aquilo que anda por trás, a forma como eles nos conseguem manipular e como é que nos conseguem levar a escolher determinados políticos. E como é que os conseguem pôr no poder, portanto nós todos sabemos mais ou menos como é que isto funciona, não é? As coisas vão sendo faladas. Agora lembrei-me do Trump e do merchandising que anda aí, do Trump com aquela fotografia dele de preso, que já anda a fazer dinheiro com isto, portanto o Trump é aquele exemplo, não é? De político que chegou onde chegou, que fez o que fez, agora está nesta fase e supostamente seria uma fase má, mas ele está a lucrar com isto, portanto imaginem esta parte do livro e aquilo que nos explica é para nós tentarmos perceber como é que funciona tudo aquilo que está à nossa volta e realmente às vezes é um bocado chocante, não é? Como é que nós às vezes não nos apercebemos bem que estamos a ser manipulados e acabamos por votar nestas pessoas, estas pessoas chegam ao poder e realmente isso é problemático e se formos a pensar, o Adolf Hitler chegou ao poder de maneira legítima e foi porque votaram no partido nazi. Portanto, isto é tudo um bocado mau e é um bocado chocante nós percebemos esta realidade e por isso eu gostei muito de ler este livro de não-ficção.
Outro livrinho de 4 estrelas, desta vez em formato papel, Les Racines du Ciel, de Romain Gary. Eu já tinha lido um livro de Romain Gary, já tinha adorado e resolvi comprar este que foi prémio Goncourt em 1956, e eu estava curiosa com esta história, apesar de achar que não seria uma história para 5 estrelas, e não foi. Gostei daquilo que li, mas acho que o livro é demasiado extenso. Temos aqui um livro que alerta para a ecologia e para o nosso meio ambiente, e temos aqui uma imagem muito esclarecedora daquilo que aparece muito neste livro, que é a defesa dos elefantes. Portanto, não matar elefantes para ficar com o marfim, não matar elefantes para comer e para as nossas necessidades básicas. Portanto, temos aqui essas duas versões. Portanto, temos aqueles que são os ricos e que caçam elefantes só para ficar com o marfim, e temos aquelas tribos africanas que caçam elefantes para a sua sobrevivência. E temos aqui um herói que vai tentar lutar contra tudo e contra todos para defender este meio ambiente, para defender a vida dos elefantes em África. E se calhar não é propriamente das temáticas que mais me entusiasmam, que mais me interessam. Gostei de ler o livro, gostei muito deste herói que vai fazer tudo por tudo para lutar a favor dos elefantes. Portanto, eu gostei dessa parte. E acho que é importante que se tenha essa consciência ecológica cada vez mais, e com estas alterações climáticas que nós vamos tendo e com as guerras e com tudo, às vezes o nosso meio ambiente vai sendo destruído com isto tudo e não estamos a preservar esse meio ambiente. Me fez lembrar agora a parte dos linces ibéricos. Nós andamos agora a criar linces ibéricos e já conseguimos ter uma população de linces ibéricos que estavam à beira da extinção. Portanto, é importante pensarmos nestes temas, sim, porque não somos só nós que aqui andamos, e dependemos também dos animais e dependemos também de tudo aquilo que está à nossa volta, porque se não houver árvores, também depois vai-se tudo transformar em desertos. Portanto, temos que pensar nesta parte ecológica, sim, temos. Se calhar às vezes não penso muito, mas gostei de fazer esta leitura, mas como já vos disse, o livro é grande, o livro tem 500 e tal páginas em francês, com esta temática. Não é propriamente aquela temática que mais me diz, se calhar também por ter sido um livro passado em África, não sei, gostei, mas não me arrebatou para as 5 estrelas. Eu já estava à espera que não fosse assim aquele livro do Romain Gary que me iria conquistar, como o outro, e como outro que entretanto já li, mas isso depois fica para o mês, para as leituras do mês de agosto. Mas gostei e estava curiosa por ter ganho este prémio tão importante em França, mas como vos digo, não foi propriamente, não me arrebatou, porque também eu acho que a história às vezes é um bocado repetitiva e andamos aqui à volta da história dos elefantes, isto repete-se um bocado a história, mas sim, acho que é importante haver livros com estas temáticas, acho que é importante termos esta consciência ecológica, e por isso eu gostei de fazer esta leitura. Outro e-book, Crime na Quinta das Lágrimas, do Lourenço Cerulha, sim, este é quem é o autor, é o terceiro livro que eu leio do autor. E temos aqui um casamento que vai acontecer na Quinta das Lágrimas, e depois temos aqui um crime, e depois temos aquele númerozinho reduzido de pessoas que são suspeitos de ter cometido aquele crime. Gostei da história, não estava nada à espera daquele desfecho, portanto eu não sabia muito bem para onde é que ia a história, não sabia muito bem quem é que tinha cometido o crime, portanto quando cheguei ao final fiquei muito espantada com aquela solução, mas não me arrebatou para as 5 estrelas. Eu sei que há pessoas que adoraram o livro, mas eu já começo a achar que esta fórmula de um bocadinho baseada na Agatha Christie, né, de temos um crime, temos aquele número de suspeitos e teve que ser alguém, já se está a tornar um bocadinho repetitiva. Portanto, já é o terceiro livro com o mesmo esquema e se calhar isso prejudicou um bocadinho aqui a leitura, porque eu gostei, mas começo a achar que é mais do mesmo. Portanto, foi o terceiro livro em que foi mais do mesmo. Não foi um livro muito mau, não lhe dei 2 ou 3 estrelas, dei 4 estrelas, são consistentes, mas não, são livros que não sei, não me conseguem arrebatar para as 5 estrelas, não consigo achar que são fenomenais, apesar de não chegar à solução e daquilo estar muito bem pensado, mas começo a achar que é mais do mesmo, que se vai repetindo a mesma fórmula, que a fórmula parece que já está a começar a ficar um bocadinho gasta, porque se calhar da primeira vez podemos achar interessante, da segunda, sim, pronto, repetiu-se e tal, mas depois parece que é sempre o mesmo estilo. Não sei como é que será o próximo livro do autor, se é mais do mesmo, se voltamos outra vez a ter assim um cenário muito fechado e a ter aquele número fixo de suspeitos e só dentro daquele número de suspeitos é que nós vamos ter o culpado.
não sei, se for assim, não sei se vou ter muita curiosidade de ler, sou sincera. Apesar de ser um livro que me distraiu e que garantiu o entretenimento, eu gosto sempre de policiais e gosto sempre de tentar saber quem foi, mas como vos digo, começo a achar que é uma repetição da ideia, que já não é nada original. Não é que os outros livros sejam originais, não é que os livros todos sejam baseados nisto, sejam originais. Se calhar a Agatha Christie também, quando escreveu, por exemplo, em There Were None, no início eram 10, as 10 figuras negras, whatever o nome que lhe queiram dar, se calhar também já não era muito original, mas depois, quando eu começo, como vos digo, eu leio muitos policiais, leio muitos thrillers e depois, às vezes, as ideias na minha cabeça, eu já vi isto em algum lado, isto já me é familiar, isto já me soa a qualquer coisa, já não me surpreende, já não me faz charã e eu depois acabo por já não ficar entusiasmada para lhe dar 5 estrelas e foi isso que aconteceu com este livro. E para terminar, as leituras de 4 estrelas, outro e-book, também de outra autora portuguesa, também para os autores contemporâneos PT, como foi o livro anterior e como já tinha sido o outro livro, Um Muro e uma Cerca. E temos aqui uma história de uma amizade improvável. Temos aqui um senhor que já tem uma certa idade, portanto já se pode considerar se calhar idoso, e temos aqui uma criança, e temos aqui uma amizade que vai surgir entre estes dois vizinhos que não têm nada em comum, nem interesses em comum, nem idade em comum, não têm nada em comum, e do nada nasce aqui uma proximidade e nasce aqui uma amizade. E eu gostei desta história, apesar de não lhe ter dado 5 estrelas e não me ter deslumbrado, mas gostei desta história, gostei destas duas personagens, gostei desta amizade que surgiu entre estas duas personagens. O livro aborda também aqui outras temáticas, como o abandono das pessoas mais velhas, que estão sozinhas, a família não quer saber delas. Temos aqui também o assédio, o bullying na escola. Portanto, temos aqui estas temáticas também à volta destas duas personagens e eu acho que são temas importantes também de serem abordados em livro. E eu gostei muito, como vos digo, desta amizade improvável. As amizades improváveis às vezes são sempre as melhores, aquelas que surgem do nada, sem interesses e de pessoas que não têm nada em comum e que se juntam. E eu gostei mesmo desta história, eu gostei de ficar a conhecer estas duas personagens. Realmente o carinho que nutriam uma pela outra transpareceu para este lado e eu fiquei mesmo, sei lá, não foi propriamente com a lagriminha no olho, mas houve aqui momentos assim carinhosos que eu gostei de ler e gostei de sentir realmente este amor, esta amizade e este carinho que havia entre estas duas personagens, por isso eu gostei muito desta história. Não me arrebatou, não foi assim uma coisa que eu dissesse, vou ficar aqui a adorar esta história, isto vai ficar comigo para sempre. Há livros que ficam comigo para sempre, este se calhar não vai ficar comigo para sempre, mas foi uma boa descoberta, ainda bem também que dei uma oportunidade a mais uma autora portuguesa e por isso eu gostei muito de ler esta história, Um Muro e uma Cerca. E vou falar agora, finalmente, das duas leiturazinhas de 5 estrelas do mês de julho. Foram só 2 leituras de 5 estrelas. É verdade que houve muitas leituras de 4 estrelas e só houve uma de 3, felizmente, mas leituras de 5 estrelas só houve 2 e a primeira delas foi The Coming of the Third Reich. Tenho que pensar sempre, porque em português acho que é Reich, que se diz em inglês acho que é Reich, nunca sei. Já fui ver e nunca me lembro, mas acho que é Reich. How the Nazis destroyed democracy and seized power in Germany. E o que é que nós temos aqui? Temos, como o próprio nome indica, a parte da história em que os nazis chegaram ao poder, ou antes de eles chegarem ao poder, neste caso foi mesmo antes de chegarem ao poder, até à chegada ao poder. E como é que era esta Alemanha, e o que é que havia de particular nesta Alemanha, e o que é que havia de particular neste Adolf Hitler e neste partido, e porque é que eles eram diferentes. E porque é que eles se conseguiram afirmar nesta vida política alemã. E foi um livro muito interessante, um livro que tem imagens. Eu gosto sempre destes livros de não ficção com imagens e realmente foi bastante interessante. Vou mostrar aqui mais outras imagenzitas. A letra é minúscula, demorei muito tempo a ler o livro não é muito grande, mas demorei imenso, porque vocês podem ver, também tem mapas, vai tendo mapas, também podem ver que a letra é minúscula, portanto demorei o seu tempo, foi um livro que demorou o seu tempo, demorei algum tempo a conseguir terminar esta leitura.
Há aqui coisas que eu já conheço de outros livros, eu já li livros de não ficção sobre a Alemanha, sobre os nazis, sobre os campos de concentração, sobre o Adolf Hitler, portanto há muitas informações aqui que já me eram conhecidas. Mas isso não retirou nada ao prazer da leitura, eu já sabia que ia ser uma leitura de 5 estrelas, ou não fosse um livro de não ficção sobre os nazis e com o Adolf Hitler também aqui a participar aqui desta história. Por isso eu gostei muito desta leitura, apesar de ter sido uma leitura que demorou o seu tempo, porque estas leituras também são muito densas, têm muita informação, portanto demorou o seu tempo. Aprendi coisas novas, eu aprendo sempre alguma coisa com estes livros, portanto já conheço muito, mas vou sempre aprender a dar uma coisa nova, e mesmo que não aprenda nada propriamente novo, vou recordando aquilo que às vezes já está um bocadinho esquecido. Por isso gostei muito desta leitura. Tinha a ideia de ler a continuação agora no mês de agosto, mas não li, portanto a ver se em setembro volto outra vez a pegar aqui nestes livros do Third Reich, ou Terceiro Reich, acho que é mesmo assim. Por isso foi uma leitura que eu já sabia a partir daqui ia ser excelente, já sabia que lhe ia dar 5 estrelas, já sabia que me ia deliciar com isto, porque ponham-me à frente coisas sobre os nazis e sobre a Segunda Guerra Mundial, eu fico deliciada e adoro tudo aquilo que leio sobre esta temática. Não foi uma exceção, adorei, demorou o seu tempo, mas valeu a pena, e se calhar também foi por causa de eu ter demorado imenso tempo a ler este livro, que li muito menos livros no mês de julho, porque estive aqui bastante tempo ocupada com esta leitura, mas valeu a pena, adorei, e agora vou ter que ler os outros 2, porque agora vou ter, já não sei se é desde a chegada ao poder até ao início da Segunda Guerra Mundial, e depois o último livro já da Segunda Guerra Mundial até ao final, já não sei muito bem, mas estou muito curiosa para continuar esta trilogia, para ler aquilo que aí vem, que também, a maior parte daquilo que aí vem eu já conheço, mas estou muito curiosa também. Mas este livro valeu mesmo a pena, foi mesmo uma leitura que eu queria muito fazer, uma leitura de não ficção sobre uma temática que me diz tanto, por isso foi mesmo uma leitura excelente, de 5 estrelas, foi tudo aquilo que eu estava à espera. E para terminar as leituras de 5 estrelas, vou-vos falar de um audiobook, The Power of Language, um audiobook de não ficção, portanto as 2 únicas leituras de 5 estrelas do mês de julho foram livros de não ficção. Aqui temos um audiobook sobre a minha área, portanto relacionado com a aprendizagem de línguas, ou assim, e com o poder que tem a língua e a linguagem. Portanto, a forma como nós vemos o mundo e como interpretamos o mundo está muito relacionado com a nossa língua. Portanto, consoante a nossa língua materna, nós temos, se calhar, às vezes uma percepção do mundo diferente e não nos apercebemos bem disso. Mas há aquelas palavras, por exemplo, que só existem em determinadas línguas, que não têm tradução, que é para explicarem realidades, se calhar, que acontecem em determinadas zonas do mundo, que se calhar não existem noutras, portanto não é preciso haver palavras para explicar essas realidades. Portanto, essa parte é abordada no livro, e é interessante perceber como é que isto tudo funciona, e para mim é super importante, sendo eu professora de português e de inglês, e sendo eu uma pessoa que adora ler noutros idiomas, que vive em Espanha e gosta de ler em francês também, portanto, tudo aquilo que tem a ver com idiomas interessa-me imenso, não só em termos profissionais, mas também em termos pessoais, mas também aqui a minha parte profissional aqui a funcionar, sendo eu filóloga, portanto, interessou-me imenso estar a ouvir o audiobook sobre a parte como a linguagem se processava e como nós interpretávamos o mundo de acordo com o nosso idioma. E depois temos aqui a outra parte de perceber também, ou de nos explicarem, que as pessoas que são bilíngues ou que falam mais do que um idioma, que têm outra percepção ainda completamente diferente, que são mais criativas, que veem o mundo de outra maneira, que interpretam o mundo se calhar até de maneiras diferentes, consoante pensem na sua língua materna ou numa língua segunda ou numa língua estrangeira. Portanto, essa parte também foi muito interessante, porque cá está, como eu tenho sempre muitos idiomas na minha cabeça, acabei por me identificar com muitas situações e acabei por refletir muito sobre a parte dos idiomas e de como realmente nós temos os idiomas tão presentes na nossa vida, e se calhar em determinadas situações se calhar recorremos à língua materna, mas se calhar noutras até se calhar recorremos a outro idioma que tínhamos presente e que tínhamos aprendido, porque se calhar faz mais sentido se calhar pensar noutro idioma, e eu tenho muitos problemas com isso. A minha cabeça é um turbilhão de idiomas.
Não é que eu tenha muitos na minha cabeça, mas ou ter 4 idiomas na minha cabeça, isto já é, às vezes é um bocado complicado. Às vezes há palavras que eu não consigo traduzir para português, que eu sei o significado das palavras na língua original, mas depois às vezes custa-me arranjar em português uma palavra. Às vezes estou a ler um livro em inglês e penso assim, mas isto é isto. Mas em português como é que eu diria isto? E tenho que ir ao dicionário, porque às vezes a cabeça está completamente bloqueada. Eu sei o que é que ali está. Estou a ler e sei perfeitamente em inglês, ou em francês, ou em espanhol, aquilo que ali está, mas depois não consigo transferir aquilo para português, não consigo traduzir, não consigo perceber, e se calhar faz mais sentido às vezes pensar em certas coisas, por exemplo, em inglês ou em espanhol, do que propriamente em português. Por isso eu identifiquei-me muito com aquilo que está espelhado neste audiobook e neste livro. Achei realmente muito interessante esta investigação. Gostava de um dia participar em investigações com alunos ou com pessoas anónimas em relação aos idiomas e em relação à língua materna e à língua estrangeira, porque eu acho que é tão interessante quando se fazem este tipo de estudos e quando nós chegamos a este tipo de conclusões e quando nós percebemos como é que a nossa cabeça funciona e como é que funcionam estes idiomas todos. Portanto, foi realmente um audiobook de 5 estrelas que eu adorei, relacionado com a minha área profissional, relacionado com a minha paixão pelos idiomas, mas eu adorei este audiobook. E foram estas as leituras do mês de julho. Infelizmente só tive 2 leituras de 5 estrelas, queria ter tido mais, mas tive muitas leituras de 4 estrelas e isso também me deixa satisfeita. Não estou completamente satisfeita, mas estou satisfeita. Digam-me nos comentários como é que foi o vosso mês de julho, se tiveram leituras muito boas, se leram muito, se leram pouco, se já estavam de férias e aproveitaram para ler mais. Digam-me tudo aqui na caixa de comentários e não havendo mais nada para vos contar hoje, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!